Pessoal, eu vou criar então o layout que a gente fez em sala de aula, tá? Vou deixar gravado aqui para a gente poder consultar depois. Então, depois criar uma pasta, aliás, uma nova pasta, layout. Ah, o meu arquivo aqui vai chamar layout.html. Aí a gente coloca aqui exclamação, deixa eu reduzir isso aqui. Já muda a linguagem para PTBR, tá? Deixa eu salvar. E já vou abrir aqui do lado de novo o OpenLive Server. Então, beleza. O nosso HTML, ele vai ter um estilo. Então, já vou colocar aqui o link, dois pontos CSS, tá? Vou clicar em cima, segurando o botão Ctrl, tá? Vou segurar o Ctrl e vou clicar em cima de estilo.css. Esse arquivo não foi encontrado, então a gente vai criar um novo arquivo aqui, ó, create file. Pronto, tá? Então agora eu tenho HTML e o meu CSS para trabalhar. Eu vou continuar aqui no HTML agora, ó. A nossa página vai ter header, vai ter main, aside e footer, tá? Dentro de main, eu vou ter o texto aqui, vou colocar principal, depois dentro de aside, vou colocar relacionado, e footer, vou colocar rodapé. Tá? Agora, o header, a gente vai ter um botãozinho. Na verdade, eu vou colocar um link, tá? Esse link, ele vai ter uma ID chamada logo. Então, eu coloco aqui, ó, a hashtag logo e enter. Então, ele preencheu aqui a ID para mim, né? E o href, eu vou deixar só um jogo da velha aqui. E aqui dentro eu vou escrever logo mesmo. Logo, tá? Que eu poderia pôr uma imagem depois, né? A imagem do logotipo do site, né? Mas tá bom, ó. Dentro do header tem um link para logo. Eu vou ter um botão com a ID abrir menu. Esse botão vai se chamar e-comercial, jogo da velha, 9776, vou pôr ponto e vírgula também, ó. Eu coloquei um botãozinho aqui, ó, aquele que a gente está acostumado, né? Essas três linhas aqui na horizontal, que a gente está acostumado para menu. Depois de botão, a gente vai ter o nosso menu de navegação. Então, vou colocar a tag nave, e a ID dele vai se chamar menu mesmo, ó. Dentro de nave, eu vou ter um botãozinho, um segundo botão para fechar, ó, fechar menu, tá? Então, ó, botão ID fechar menu, eu vou colocar um X mesmo, ó, X maiúsculo aqui, tá? Dentro da tag nave, eu ainda vou colocar 4 links, um hashtag para não ir para lugar nenhum mesmo, né? Então, aqui eu vou ter a home, aqui eu vou ter o principal, depois eu vou ter contato e mais algum outro menu aqui, ó, serviços. Pronto, vou salvar. A minha tag nave, a gente está acostumado a usar o L ali, né? Para fazer aqueles menus. Para o nosso exemplo aqui, a gente vai utilizar dessa forma, tá? E a gente vai organizar tudo isso daqui com displayflex, tá? Então, terminamos aqui o HTML. Eu já vou acrescentar aqui no finalzinho o script. Ó, script, dois pontos, source. E eu vou colocar aqui no source, ó, menu.js, tá? Então, aqui embaixo, ó, a gente vai criar também um menu, um JavaScript para fazer uma animaçãozinha aí na nossa página. Mas o layout a gente vai organizar com CSS, tá? Então, aqui, ó, em estilo.css, dá um print nessa tela aqui, ó, para vocês digitarem, né? Beleza? Agora, em estilo.css, a primeira coisa que a gente faz é determinar que todo mundo tem margem zero, padding zero. Pronto, ó. Agora a gente tirou todos os espaçamentos que tinha entre os elementos da nossa página. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter uma configuraçãozinha aqui, um estilo para o body, que eu vou colocar daqui a pouco. Agora a gente tem header, vírgula, main, vírgula, nave, vírgula, aside, vírgula, footer. Todos eles têm características em comum. A primeira é a display flex. A gente vai usar flex para organizar o layout. A background color, vou colocar a aquamarine. E uma margem de 2 pixels para ficar mais fácil de fazer a conta depois, tá? Então, aqui o meu estilo agora, todos esses elementos têm essas características. O que vai diferenciar, então, o que tem de diferente de um elemento para outro, a gente coloca separado aqui, ó. Então, o header, eu quero que o meu header tenha um espacinho aqui, ó, flex. Agora a gente vai usar flex, um espaço, sem VW. Agora eu vou trocar aqui, ó, footer, main, aside e nave. Todos eles agora, eu coloquei a mesma configuração, tá? Não mudou nada. O que eu tenho que fazer agora, dentro do body, é colocar flex também. Display flex, tá? E aí, o que que aconteceu, ó?
Flex 1, 0 e 100, vamos chamar de 100% aqui, ó, ele pega todo o espaço para ele, ó, header começa aqui, termina aqui, e o resto, ó, tá vindo para cá. Então, ficou essa barra de rolagem, tá? Os outros também, ó, se eu colocar 0 para todo mundo aqui, ó, todo mundo vai ter 100% da tela, ó, principal, relacionado e rodapé eu não coloquei, então eles se ajustam aí. Eu quero colocar 1 e 1 mesmo, porém, eu quero que todos eles tenham lá os seus 100% aí de tamanho, de largura, tá? Então, eu vou colocar uma propriedade aqui, ó, flex wrap, wrap de novo, e agora o meu header, ele tem 100% aí, né, 100 VW de largura. O principal, que deveria começar aqui do lado, ele veio para baixo. Porque o wrap, ele verifica se não couber o elemento na mesma linha, ele joga para a linha de baixo, tá? E beleza, ó, então agora a gente já tem aqui os 4 elementos, todos eles, cada um na sua linha. Eu vou ajustar agora relacionado, tá, que é o aside, e principal para que eles fiquem lado a lado. Como que a gente pode fazer, ó? O principal está aqui dentro de menu. Em vez de 100 VW, agora eu quero que o tamanho dele seja 500 pixels. Bom, quando eu colocar flex 0 e 0, ele está obedecendo de forma rígida aqui, né, os 500 pixels que tem que ter a tela, né, ó, tá? Independente aqui, ele vai obedecer os 500 pixels. Quando eu coloco 1 e 1, 1 e 1, ele vai ter 500 pixels, que é o mínimo que ele deve ter, e se sobrar um pouco, ele continua, ele preencheu aqui pra gente, tá? Agora, se eu mudar aqui o nosso aside para 200 pixels, ó, eu tenho 500 pixels aqui e aqui embaixo eu tenho 200. Se a minha tela for menor que 700, relacionado vem aqui para baixo. Agora eu vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver, tá? Até aqui já dá para ver, ó. Main, ele tem 500 pixels e mais um pouco. Relacionado tem 200 pixels aqui e mais um pouquinho, tá? Porém, se eu diminuir a tela de forma que fique menor que 700 pixels de resolução aqui, ó, relacionado vai para a linha de baixo. Acho que vai dar para ver, ó. A altura do header, eu quero que tenha 100 VH. Agora eu estou falando de altura, tá? Então, essa é a altura da minha tela, e eu tenho rodapé, cabeçalho e relacionado. Se a minha tela tiver mais de 700 de largura, o relacionado, ele veio aqui para o lado. E a altura dele acompanhou o menu, tá? Agora, header, eu quero ter 100 pixels, para minha conta ficar fácil depois. E footer também, ó, 100 pixels, tá? Então, ó, header aqui em cima, tá? Header aqui em cima tem 100, aqui tem 100% da tela, né, 100 VH, relacionado acompanhou o main, porque ele ficou na mesma linha, e o rodapé tem 100 fixo aqui, ó, 100 px, tá? Essa tela principal, eu gostaria que ele ficasse ajustado na tela aí de forma que aparecesse o header e o rodapé, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta matemática aqui, ó, calc, eu vou calcular a altura, eu vou colocar 100 VH e vou salvar. Ó, não mudou nada. Só que eu quero 100 VH menos 100 pixels do rodapé, menos 100 pixels do cabeçalho, e menos algumas margens que a gente tem aqui, ó, entre um elemento e outro, né? Cada um tem 2 pixels. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar 12 pixels aqui e vou salvar. A minha tela tem 100% de altura, né? Vamos chamar de 100% aqui do meu dispositivo. Porém, eu tiro 100 pixels de cima, tiro 100 pixels do lado, tiro os pixels das margens, né? E agora meu principal, ó, independente do tamanho da tela, ele vai ficar sem aquela barra de rolagem, tá? Se eu tirar zoom aqui, ó, para ficar melhor a minha resolução, ó, tá? Olha lá, ó, ele vai acompanhar. Porém, se eu diminuir aqui a minha tela, ó, relacionado vai para a linha de baixo, para configurar o tamanho dele, quando a minha tela tiver uma largura menor que 700, aí 700 e pouco, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó, arroba media, screen, somente a tela, and max width, vou colocar 708 pixels, depois a gente vai testando, tá? Eu coloquei screen only screen, tá? Desculpa aí quem já digitou. Agora abre e fecha o Media Query. Eu vou falar o seguinte, ó, o meu aside, essa é a largura dele, tá? Então, já vou até reduzir aqui, ó. Só que eu quero que tenha uma altura de 100 pixels também, né? Então, pronto. Ó. Então, se relacionado cair para a linha de baixo aqui, ó, ele vai ter uma largura melhor aqui, tá? Isso pode, depois a gente pode ajustar os elementos que forem aqui para dentro, para que eles se comportem dentro desses 100 pixels, né? Os botões. A gente tem um botão, abrir menu, e tem um botão, fechar menu. Eu quero que eles tenham um estilo um pouquinho melhor, ó, né? Então, board none, tamanho, vamos colocar tamanho, ó. Fonte, size, 30 pixels. Vamos colocar negrito para ficar fonte, edit bolder, ou bold, né? Uma configuração específica só para o abrir menu. Abrir menu, colocar margem, left, alt. Tá? Vou salvar. A gente vai colocar mais opções. Esses links aqui, ó, eles estão alinhados à esquerda, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, justify content, flex, end. Agora, o nosso flex end fez com que
os links e o botão fossem todos para a esquerda, tá? Eles estão, esses links aqui, ó, esse botão tá esquisito também. Vamos colocar Line Item Center, Aquamarine de novo. Vou mudar só um pouquinho aqui a cor, para a gente enxergar aqui que aqui é a nossa barra de navegação, né? Esses tracinhos aqui, ó, todos os links vêm por padrão assim, mas ninguém usa mais, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a tag A, eu quero que todos os links da minha página não tenham esse tracinho embaixo, ó. Então, pronto, tiramos o tracinho, tá? E eu quero que a tag A também, ele sempre tenha como cor, ele sempre tenha como cor o padrão aí do elemento pai dele, ó. Então, a cor por padrão nessa página aqui está sendo no automático preto, então os links aqui ficaram todos eles com a cor preta aqui. Agora, particularmente, eu gostaria que a tag A, né, os links que estão dentro da minha barra de navegação, eu gostaria que eles tivessem um tamanho maior, ó. Então, font size, aí eu vou colocar 15 pontos, e margem 5 pixels, será que é muito? Tá? Então, aumentei um pouquinho o tamanho aqui do link, né? Eu vou ajustar o tamanho aqui, ó, tirar os espaços, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para acrescentar. Eu vou colocar aqui também que abrir menu e fechar menu, eu vou colocar que eles não precisam aparecer nesse momento. Então, display none, tá? O que eu estou fazendo? Configuramos os botões aqui, tudo bonitinho, né? E agora eu vou sumir com eles. Porque esses botões só devem aparecer quando a tela estiver redimensionada aí no tamanho apropriado, que no caso seria esse tamanho aqui, ó. Quando a minha página estiver assim, não precisa daquele menu responsivo, mas quando a minha página estiver dessa forma, né, relacionado está aqui embaixo, eu vou precisar de um pouco mais de espaço, a minha tag nave aqui, eu vou pedir licença para ela, tá? E aí, quando for necessário, eu vou clicar no botãozinho de menu e esses itens, essas opções vão aparecer para mim. Então, vamos fazer o seguinte, ó, @mid aqui, ó, somente quando a minha tela tiver com 708 pixels aqui, somente quando acontecer essa situação, aí eu gostaria que o abrir menu e o fechar menu que eles aparecessem para mim. Ó. Então, display, flex. Tá? Salvei. Então, pronto. Ó. Se a tela tiver maior, não precisa. Se tiver menor, aí eu vou querer a minha opçãozinha aqui para fechar as opções de menu ou para expandir as opções de menu quando for necessário. Então, agora, a gente vai configurar dentro desse tamanho aqui alguns ajustes para minha tag nave. Tá? Então, nave, por padrão, é para trabalhar dessa forma aqui. Porém, se a tela ficar pequena, né, se for uma tela com menos 708 pixels, eu quero mais algumas opções aqui. Então, vou colocar aqui o Position Fixed, tá? Deixei fixo aí o tamanho, ó. E com a margem alto, margem left alto, ó, onde foi parar o meu botão, né? Ó, o botão abrir menu foi aqui para a direita, tá? Porque eu coloquei Position Fixed na nave, e aí a margem funcionou, né? A propriedade de margem funcionou quando eu coloquei dessa forma. Flex Direction Column, salvei. Flex Direction Column, deixou todo mundo aí um embaixo do outro. Agora vamos colocar o width de 100VW e a altura também, ó, de 100VH, tá? Então, o que a gente fez? A gente colocou nosso widget do tamanho Na verdade, a gente colocou do tamanho da nossa janela, né? Como ele já tinha barra de rolagem, ficou com isso daqui. Isso aqui depois a gente tira. Como que eu posso tirar? Eu vou colocar aqui, ó, a mesma configuração que a gente fez para menu, eu vou fazer de novo, ó, só que eu vou acrescentar mais algumas coisas. Ctrl C, aqui, ó, depois de aside, eu vou colocar main, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, quando eu estiver com 708 pixels de tamanho, eu tenho que lembrar que eu tenho agora o aside, então eu vou colocar menos 100 pixels, tá? Ó, a barra de rolagem diminuiu. E os pixels que eu tenho de margem aqui, ó, aumentaram também, porque a side tem margem para cima e para baixo, né? Então, são mais 4 pixels aí. Então, beleza. Ó, por que ele está aqui embaixo? Ele está aqui embaixo porque nave, ele estava configurado para Flex Engine e Align Item Center. Então, agora, nave, ele permanece com Align Item Center, mas o Justify, vou colocar Center também, ó, tá? Então, agora ficou bonitinho aqui no centro, ó. Então, beleza. Quando a minha tela diminuir, ó, eu não quero que a minha nave fique ocupando a tela toda nesse primeiro momento. Eu quero que isso aconteça quando eu clicar no botãozinho de menu, tá? No abrir menu. E não agora. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar opacidade 0, tá? Então, opacidade 0, a nave está aqui na frente de todo mundo, porém ele está transparente. E eu tenho também, ó, vou tirar a opacidade aqui só para a gente enxergar, e eu também vou colocar display none,
tá? Que também faz sumir. Essas duas opções aqui fazem sumir o meu nave da tela. Diminuir a tela, pronto. Agora eu vou clicar no botão menu aqui e ele tem que abrir aquilo lá para mim, né? Tem que aparecer nave. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um código JavaScript aqui, tá? Antes, deixa eu... Ó, vou descer aqui, ó, você dá uma olhadinha na tela, ver o código que vocês fizeram, dá um pause no vídeo, ver se tá, todos esses itens estão iguais. Depois tem mais aqui embaixo, né, ó. Ver se está tudo igual, né? Maiúsculo e minúsculo importa, tá? Ponto e vírgula. Ver se está tudo igual aí, se maiúsculo e minúsculo tá de acordo. E beleza, ó. Agora a gente vai criar, então, um arquivo menu.js. Eu vou fazer a mesma coisa, segurar o Ctrl, clicar em cima de menu.js, ele falou que não existe, vou colocar criar arquivo. Menu.add event listener, clique, vírgula. Função anônima, abre e fecha a chave. E agora eu vou executar aqui, ó, menu.style.display igual a flex. Eu estou falando que se clicar no menu, no botãozinho abrir menu, eu quero que o meu menu fique com o estilo flex. Agora eu quero também que menu.estilo.write é HT, pessoal, RGHT, eu digitei errado aqui. É igual menu.offset width, TH, tá, pessoal? Vezes menos 1 mais pixels. Eu estou jogando menu para a direita, tá? A gente vai ver ele funcionando aqui já. E depois abrir menu, é o meu botão, tá? Então, menu, ponto, style, ponto, display, recebe, none, tá? Então, nesse momento, ó, se eu clicar em cima do meu botão, ele já some. Então, é uma das coisas que eu quero que faça quando eu clicar no abrir menu, é desaparecer aqui meu botãozinho, tá? Então, beleza, aqui já funcionou. Só que foi meio rápido, né? Ele sumiu muito rápido. A gente vai utilizar set timeout, utilizar até a estrutura aqui, ó, set timeout. O timeout aqui eu vou colocar 15. E quando eu clicar, eu quero que menu.style.opacity, y no final, recebe 1. Quero que menu fique com 1. E menu.style.right fique com 0, tá? Olha só. O que eu fiz aqui, tá? Quando eu cliquei no botão, eu pedi para o menu voltar a aparecer. Vamos lá, ó. Menu. Vamos achar aqui, ó, o nosso código HTML, tá? Quem que é menu? É a nossa nave, tá? Menu é a nossa nave. Eu falei aqui, quando eu clicasse no botão, quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, abrir menu, ponto, eu vou chamar o evento. Quando o evento clique, ocorrer, tá? Eu vou falar que menu, display, fique flex. Menu display fique como flex, é porque aqui, ó, a gente tinha tirado. A gente tinha falado que nave ficaria display none. Então, nesse momento aqui, ó, ele ficou como flex, quando eu cliquei. Depois, eu coloquei uma funçãozinha aqui para que ocorra em 15, né, milissegundos, que o estilo.opacidade fique 1. Tá? Menu é a tag nave também. E esse 1 aqui, a gente tinha colocado 0, que era essas duas propriedades aqui que fazem sumir a nossa opção de menu, né? Então, quando eu cliquei, sumiu o botão, e a opacidade veio para 1 aqui, ó. Então, agora a nave voltou a aparecer. Então, agora falta clicar nesse xizinho e fazer sumir, tá? Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo, ó. Só que agora, em vez de abrir, eu vou colocar fechar. Menu style, beleza, né? Vamos colocar menu style... Acho que nem vou precisar de menu style aqui. Vou colocar opacidade, ó. Então, menu.style.opacidade recebe 0. Opa. Então, se eu clicar aqui, opacidade ficou 1. Se eu clicar no X, opacidade ficou 0, tá? Então, agora eu vou continuar mexendo aqui, ó. Right, eu jogo ele de novo para a direita. Agora, esse estilo aqui, ó, abrir menu, eu não vou precisar mais. Set timeout, então eu quero que... Ficar uns 200 aqui, ó. Tá 200. Vamos ver como é que vai ficar. Menu, eu quero que... Aliás, vamos tirar tudo isso daqui, ó. Menu.remover atributo. Qual atributo que eu vou tirar? O style. Aqui. Eu vou remover o atributo style. Eu estou tirando todo o estilo de menu, tá? E eu vou tirar também todo o estilo de abrir menu, tá? Quem é abrir menu? Abrir menu é esse botãozinho aqui, ó. Então, quando eu clicar aqui,
Eu mexi no estilo dele, né? Eu falei, ó, abrir menu.estilo.display, eu falei para ele ficar none. Quando eu cliquei nele, é para ficar none. Porém, quando eu clicar no X, é para tirar esse estilo. E o estilo padrão dele é block normal, né? Então ele vai aparecer de novo, ó, tá? E tem um delayzinho aqui, ó, foi eu coloquei esse 200, né? Então, a gente tem aqui, ó, o menu pronto. Vou deixar assim por enquanto. E na sala eu explico melhor, né? As dúvidas aí a gente consegue tirar e explicar melhor. Então, um abraço, pessoal. Ficou longo, até mais.